Então, Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Somos o grupo 1, ficamos responsáveis pelo capítulo 1 e 2. E quando a gente pensa no capítulo 1, né, que o nome do capítulo é A Amostra com Tendenciosidade Embutida, a gente tem uma perspectiva de introdução do livro. E esse capítulo ele já introduz a ideia sobre como que funciona essa tendenciosidade, podendo ser ela imprevisível e previsível, né? A discussão ao longo do capítulo aponta para fatores chaves para a gente compreender como que é esse universo do ser estudado numa amostra e como que ele pode ser selecionado, tornando ele, assim, às vezes tendencioso sem que a gente tenha essa intuição, né? Mas também podendo ser previsível, porque a gente tem como saber nichar o nosso objeto de estudo até a gente conseguir o resultado que a gente gostaria. A partir do momento em que a gente tem uma apresentação de um exemplo que ele dá, ele aponta o fator da renda média, né, de $25.111 por ano de ex-alunos de Yale da turma de 1924. E ele apresenta esse dado, né, como um dado falho, porque não tem como tu ter conseguido entrar em contato com todos os alunos daquela turma. E provavelmente o sucesso desses alunos ele não é de 100%. Então tu tem que tirar dessa conclusão de dado que essa ideia só foi conseguida de captar através de alunos que ainda tinham contato com a universidade e que deixaram de fora alunos que não tiveram um bom sucesso. Essa perspectiva que a gente tem, então, quando a gente tem essa ideia de uma amostra confiável, né, buscar uma amostra confiável, ele menciona, então, na amostra aleatória. Porém, ele fala também que ela é muito cara e ela é muito trabalhosa de poder realizar. Então, o que as pessoas optam por fazer, né? As pessoas optam por trabalhar na perspectiva da amostra aleatória estratificada, que também pode apresentar alguma margem de erro, porque além dela ser mais acessível, ela também trabalha com a divisão desse universo de estudo, né? Então, pode ter sim uma perspectiva de tendenciosidade em alguns pontos dessa análise. Bom, o exemplo que a gente escolheu para o capítulo 1 foram as Smart TVs e o uso necessário de internet para usufruir delas. Bom, o IBGE afirma que 86% das casas do Brasil possuem uma Smart TV, mas ele também afirma que 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, o que a torna a média dessa comparação inviável. Para que ela se tornasse possível, no máximo teria que 75% das casas dos brasileiros possuíssem Smart TVs, já que 25% dos brasileiros não têm acesso à internet, o que, mesmo que fosse 75% das casas com Smart TV, já é um número muito alto. E como esses dados não estão aliados, a gente acredita que as pesquisas das Smart TVs tenham pego apenas uma porcentagem da população, deixando de fora as pessoas que não têm acesso à internet. Então, isso acaba tornando a pesquisa falha. Como Mentir com Estatística, esse capítulo 2, ele é a média bem escolhida. Então, um breve resumo sobre esse capítulo é que ele mostra que mentir com estatística é muito comum, porque às vezes as médias se tornam legítimas e legalmente alcançadas. Nesse capítulo, o autor traz conceitos sobre moda, média e mediana, e também explica que esses 3 conceitos podem ser de grande semelhança em algumas situações e depende muito de como tu vai interpretar eles. Então, muitas vezes não fazem diferença ou às vezes pode enganar muita coisa. Então, um exemplo que o livro traz, que ele compara as duas médias, que são as médias aritméticas e a mediana, que ele traz que muitas vezes, como tu vai interpretar características humanas como a altura, essa diferença não vai ser tão grande, porque não é uma coisa que tu vai interpretar de uma maneira tão séria. Mas já se tu for pegar valores como renda, como é o exemplo que o livro traz, pode se tornar muito grande. Então o livro traz o exemplo que eles foram comparar a renda de uma determinada cidade ou de uma determinada sociedade
e que nessa sociedade tinha muitas pessoas de baixa renda, como agricultores, pescadores e pessoas que não tinham renda alta, não possuíam emprego, mas que nesse mesmo lugar 3 famílias de alta renda iam passar as férias lá e entravam junto nesse cálculo da média aritmética. Então aumentava muito o valor da renda e escondia que na realidade essa sociedade tinha uma renda muito baixa. Então são detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem, mas que fazem grande diferença na hora de interpretar. E o próximo slide, então, a gente traz um pouco sobre a moda média e mediana. A moda é o valor que mais se repete dentro das informações. A mediana é sempre o valor central e a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pelo número de informações. Bom, outra situação que é retratada no livro é uma situação fictícia em uma empresa, onde a média de salários mais lucro dos proprietários é de 26 mil, e a média de salários dos funcionários é de 2.200. Essa situação ela é trazida para mostrar como as estatísticas conseguem mascarar a realidade. A gente percebe que há uma disparidade muito grande essas duas médias. Então, eles sugerem que esse lucro seja tirado de dentro da equação e o salário dos proprietários seja misturado com o salário dos funcionários para que achemos uma nova média. Então, nós chegamos a uma média muito inferior, essa média de 26 mil, e superior a essa de 2.200. E, além disso, colocamos uma média de lucro também, de bônus para os proprietários. Isso faz com que a disparidade entre salários dos proprietários e os funcionários aparentemente não seja muito grande. No entanto, nós sabemos que ela está mascarada dentro dessa estatística. E por último, nós trazemos um exemplo real, que seria o do salário do trabalhador brasileiro. Nós encontramos em fontes que a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.308. No entanto, essa seria, né, a nossa média aritmética. No entanto, pesquisando mais a fundo, encontramos que a metade dos brasileiros tem renda menor que um salário mínimo. Ou seja, essa média aritmética ela é muito influenciada pela parte mais bem afortunada do país. Inclusive, encontramos outro dado que diz que 10% da população concentra 43% da renda do país. Ou seja, esses mais ricos acabam elevando a nossa média. Mas se formos pegar uma média, uma moda ou uma mediana, percebemos que esse número é muito menor. Ou seja, a realidade está meio que mascarada por trás desses dados. O capítulo 3 do livro, os numerozinhos que não estão ali, nos mostra como nós consumidores somos facilmente enganados pelas estatísticas divulgadas pelas empresas. Nós consumidores somos facilmente manipulados pelas pesquisas realizadas e pelo marketing e pelo incrível poder de persuasão que as empresas exercem sobre nós, principalmente nas suas propagandas, as quais relatam a eficácia de um produto, e nós consumidores, pelo fato de querermos ver aquilo e querer utilizar e gostaríamos de obter os resultados que estão sendo divulgados ali, lemos aquilo e acreditamos e logo consumimos o produto daquela empresa. Entretanto, o capítulo nos mostra que nunca devemos acreditar 100% em todas as estatísticas pelas quais vemos, ou seja, porque por trás delas sempre há números ou evidências que não sabemos. Por isso, sempre devemos nos questionar e ir atrás de comprovar aquelas teorias ou aquelas afirmações que estão sendo feitas. O capítulo começa com um exemplo de uma pasta de dente que anuncia que todos aqueles consumidores que a utilizarem terão suas cáries reduzidas a 23%, ou seja, terão 23% menos de cárie. Assim, o livro começa a sua especulação, como, baseado em que
E o que foi feito para comprovar essa afirmação? O livro nos mostra que, através de perguntas simples, é possível buscar e responder uma questão e provar que aquela estatística na verdade não é bem assim. O que ele nos mostra é que a pesquisa foi feita com 12 pessoas e das 12 pessoas, os 23% tiveram um sucesso relativo com a utilização da pasta de dente, entre diversos outros aspectos. Além disso, o capítulo nos mostra que há também diversos outros fatores externos que podem influenciar na divulgação do benefício daquele produto, como a pressão pública, o jornalismo apressado. E, além disso, quando há uma demanda muito grande, quando as pessoas querem muito resolver esse problema ou utilizar do benefício pelo qual está sendo divulgado, também pode vir a favorecer o uso e a aceitação inadequada das estatísticas pela sociedade. Como um exemplo atual, podemos utilizar a vacina contra o Covid, na qual os desenvolvedores da vacina estão divulgando a eficácia da vacina nas pessoas. Sendo assim, agora sabemos os motivos pelos quais somos enganados, e para isso devemos, antes de consumir, nos perguntarmos em quem aquela vacina foi testada, em quantas pessoas, como aquela empresa realmente sabe se aquela vacina pode ser eficaz ou não, se o resultado pode ser a vir positivo em toda a população ou apenas naquelas pessoas em que foram testadas. Portanto, o capítulo nos mostra que por trás das informações divulgadas sempre há dados omitidos e que as pessoas devem estar sempre atentas sobre o embasamento teórico daquelas afirmações, daquelas estatísticas, daquelas evidências. No capítulo 4, Muito Barulho por Praticamente Nada, nos mostra que as estatísticas não são tão importantes em algumas situações. Nesse capítulo, nos trouxe um exemplo ao qual foi analisado diversas marcas de cigarro para identificar qual das marcas apresenta o menor teor de nicotina. No entanto, a conclusão dessa análise foi que todas as marcas eram iguais e prejudiciais, e que a diferença delas era tão insignificante, mas para esse estudo era preciso que houvesse um tipo de ranking para diferenciá-las. Bom, acredito que a importância desse capítulo seria que muitas vezes os números que são analisados não possuem um valor tão grande no resultado final. Aquilo que está sendo comercializado de alguma forma pode ser igual a algo que você já possui, ou já tenha provado, ou que já tenha visto, mudando apenas um mínimo detalhe, como o nome ou a cor de uma embalagem. Bom, podemos citar um exemplo que acontece muito no nosso dia a dia. Durante o programa de TV jornalístico, é informado sobre o clima em uma certa região. Podemos exemplificar essa região como Porto Alegre. No jornal A, a temperatura anunciada é de 20 graus, e no jornal B é de 22 graus, para a mesma região. As duas informações foram analisadas e baseadas no mesmo lugar, onde gera as estatísticas da previsão do tempo, mas apenas foram anunciadas em programas diferentes. Com isso, a gente pode dizer que a análise é igual em ambos os jornais, mas que cada um deles irá transmitir de uma forma a informação, mas o resultado será insignificante porque o calor que iremos sentir vai ser igual. No capítulo 5, o gráfico exagerado, nele mostra que a partir dos desejos dos escritores que buscam fama e vários outros aspectos nas questões das vendas e divulgações de produtos, podem ser alterados os gráficos. Compreende-se que a importância de saber como os gráficos são úteis e também de como analisá-los. Nele é demonstrado o modo que muitas vezes os gráficos são alterados, causando ilusões de óticas nas pessoas. Nesse exemplo, como podemos perceber, o gráfico que aparece na direita é o gráfico que está correto, e nele não tem nenhum tipo de variação visível. Mas no gráfico da esquerda, o gráfico ele é enganoso, pois nele o eixo Y foi modificado de certa forma para mostrar uma variação bem visível ano a ano. E podemos concluir que ao alterar o eixo Y de um gráfico, pode ser causar ilusão de ótica,
fazendo com que as pessoas se enganem com o resultado do gráfico. Capítulo 6 fala sobre gráficos pictóricos, que é um recurso onde se deu início a partir dos gráficos de barra e depois, com o passar do tempo, passou a ser utilizado um homenzinho para representar 1 milhão de homens, um saco de dinheiro para representar $1 bilhão e até mesmo um boi para representar o abastecimento do próximo ano. O gráfico pictórico ele se utiliza de um apelo visual, ou seja, ele acaba distorcendo a realidade e levando ao engano. Ele também é utilizado para comparação de 2 ou mais quantidades. E no livro, o autor ele traz um exemplo disso, que seria, ele faz uma comparação da média salarial de 2 carpinteiros, um dos Estados Unidos e um da Rotúndia, onde o salário do estadunidense equivale a $60 e o rotundiano equivale a 30. Num gráfico honesto, isso poderia ser facilmente representado. Ele poderia usar o gráfico de barras ou até mesmo um saco de dinheiro para o rotundiano e 2 sacos de dinheiro para os $60 equivalentes do estadunidense. Mas se a intenção fosse mostrar que o americano é melhor numa impressão exagerada, teria um jeito de fazer isso acontecer, que seria fazer uma representação de um saco de dinheiro equivalente aos $30 do rotundiano e um saco de dinheiro com o dobro da largura e de altura, equivalendo aos $60 do americano, fazendo com que o salário americano ofuscasse, no caso, o do estrangeiro. Isso dando uma impressão de 4:1 do tamanho, da diferença de tamanho. Então, concluindo isso, a gente acredita que isso é algo utilizado por muitas empresas e que acaba servindo para manipular a realidade e as informações. Então, meu nome é Leonardo e vou falar sobre o capítulo 7, de números pré-indicados. Então, o capítulo 7 é sobre números pré-indicados que são usados para provar algo utilizando estatísticas ou dados de outro assunto completamente distinto, dizendo que as 2 situações são iguais. Normalmente, a mente humana não nota a diferença devido ao choque de estatísticas. Então, essa tática dos números pré-indicados pode ser usada como uma arma em debates ou situações em que você precise provar algo. Nesse capítulo, teve um ótimo exemplo do uso de números pré-indicados com a morte com mortes de aviões desse ano, sendo maior que o número de mortes de avião no ano de 1910, para dizer que esse tipo de transporte não seja seguro, que sabemos que é uma falácia. Em conclusão, acredito que essa forma de argumentar seja útil, porém antiética, porque ela tem o intuito de enganar as pessoas para o seu lado, fazendo comparações, utilizando dados sem nexo ao problema principal. No capítulo 8, Post-Hoc está de volta, nós vemos sobre a falácia Post-Hoc, que retrata a causa e efeito de acontecimentos, ou seja, a causa de um evento é devido ao acontecimento de outro que o antecede. Vemos esse tipo de afirmação nas redes sociais, nas notícias ou até em grupo de amigos. Mas não podemos levar essas conclusões a sério sem antes parar para pensar e analisar nas informações que estão sendo divulgadas. Geralmente, quando ocorre esse evento, como dado de exemplo no livro, alunos fumantes tiram notas mais baixas que alunos não fumantes. Não podemos tirar essa conclusão assertiva acima desses fatores sem antes analisar outros fatores. Geralmente, as empresas que divulgam as informações divulgam aquela possibilidade para trazer a vantagem para eles, mesmo que outros exemplos possam influenciar da mesma maneira. Essa é uma conclusão que talvez pode fazer sentido. Talvez sim, os alunos fumantes tirem notas mais baixas. Mas ao observarmos mais detalhadamente, um aluno que fuma pode ser desleixado, ou seja, ele não estuda da mesma quantidade que um aluno que não é desleixado, que é mais dedicado. Ou também, um aluno que vai mal nas notas, ele fuma para tirar o estresse. Mas ainda tem a chance de acontecer um evento terceiro, um terceiro fator que influencia nesses outros 2 fatores. Como, por exemplo, é uma pessoa mais extrovertida, ou seja, ela estuda um pouco menos que a pessoa introvertida, sai mais
tem mais probabilidades de fumar. Então, por ser extrovertido, ela fuma e vai um pouco abaixo nas notas de algum aluno que é introvertido. Outro exemplo que não podia faltar, um exemplo de vida real, é que as pessoas confirmam e afirmam que quem faz faculdade ganha mais do que as pessoas que não fazem. Lógico que existem exceções, mas a tendência é que fortemente isso aconteça. A falácia post-hoc nesse fator afirma que frequentar a faculdade provavelmente faz com que a pessoa ganhe mais dinheiro nos próximos anos com que as pessoas que não fazem faculdade. Mas um terceiro fator pode estar escondido dentro dessa informação. A gente pode observar que o grande público que frequenta a faculdade são pessoas que já têm condições financeiras, ou seja, já têm uma condição de vida boa, favorável para o seu futuro. E como a gente já sabe, dinheiro gera dinheiro, então tem grandes chances dessa pessoa ganhar bastante dinheiro no futuro. E também, outra parte das pessoas que frequentam as faculdades são as pessoas mais inteligentes, que de alguma maneira ganharam alguma bolsa de estudo. E sabendo disso, a gente sabe que provavelmente essas pessoas vão continuar se dedicando e continuar estudando bastante dentro da faculdade, o que vai possibilitar que no futuro ela tenha salários mais superiores da média, né? Concluindo, então, ao acreditar seriamente, diretamente no que a gente escuta e o que a gente está lendo, a gente pode ser enganado de diversas maneiras. A gente deve analisar a informação e a notícia que estão sendo divulgadas e compartilhadas. Mesmo sendo informações legais, às vezes, no fundo, elas podem não ser totalmente honestas. Como, por exemplo, ofuscar uma parte que não interessa à pessoa que está publicando, ressaltando a parte que interessa. Esse livro, Como Mentir com Estatísticas, já retratou isso milhares de vezes, de como e quando as empresas fazem isso, para tirar alguma vantagem acima da afirmação. E o nosso trabalho após ler o livro é ver essas informações publicadas e saber analisar, percebendo que é real o que está escondido entre as entrelinhas. Bom, fiquei encarregada do capítulo 9 e ele falava bastante sobre a manipulação dos dados estatísticos, então a gente vê que às vezes o uso do material estatístico que pode ser considerado uma manipulação estatística, e até no livro ele fala da estaticulação, que é uma palavra um tanto quanto inédita, diferente, né, que representa bem, né, realmente o que certas pessoas conseguem fazer, certas organizações fazem com esses dados estatísticos. Então, a distorção desses dados, ela tem uma finalidade que nem sempre é uma obra que pode ser levada em consideração como algo profissional, né? E muitas vezes esse exagero ou essa simplificação em excesso do modo distorcido desses dados pode influenciar decisões de terceiros ou de uma empresa ou de um fornecedor, enfim, e alguém tomar uma decisão equivocada baseada nessa estaticulação, nessa diferenciação dos dados da realidade. Então, isso sugere que é bom analisar com muita atenção esses fatos, esses números, que nem sempre acreditar em tudo que está sendo dito. E um ótimo exemplo disso, da importância de questionar esses dados, é, por exemplo, a Black Friday, que a gente vê que, às vezes, que nem eles brincam do desconto do dobro, né? Então, eles aumentam o preço, botam um desconto muito maior do que o normal, por exemplo, 70%, 80%, só que eles aumentaram o preço algumas semanas antes, alguns meses antes do preço normal. Então, ter essa capacidade de distinguir quando está sendo exorbitante ou muito simplificado um dado estatístico é muito importante. A gente vê que muitas pessoas acabam sendo enganadas por essas promoções que, na verdade, não são, que são simplesmente realmente usados dados estatísticos desse 70%, desse 80%, de diminuir metade do preço. Mas, na verdade, não é só... Não seria uma mentira, mas é uma dissimulação dos fatos, né? Então, sempre estar muito atento a isso é uma parte fundamental que está bem destacada nesse capítulo do livro. No 10º e último capítulo do livro, o autor nos apresenta como a gente pode contestar estatísticas falsas por meio de 5 perguntas, e ele traz alguns pontos que têm que ser observados dentro de cada uma delas. A primeira pergunta é quem está dizendo, então
a gente tem que procurar se está ocorrendo parcialidade ou uma tendenciosidade consciente, se não estão sendo utilizados nomes de pessoas conhecidas para sustentar argumentos que talvez não sejam dessas pessoas a quem eles estão sendo atribuídos. A segunda pergunta é como ele sabe. Então a gente tem que prestar atenção se as amostras que estão sendo utilizadas para análise não são tendenciosas ou se elas não foram selecionadas de maneira imprópria. A terceira pergunta é o que está faltando. Então a gente tem que procurar por dados que talvez estejam sendo omitidos, se a quantidade de casos considerada foi especificada para evitar que amostras muito pequenas sejam utilizadas para análise. A quarta pergunta é se alguém mudou de assunto, então a gente tem que prestar atenção na abordagem semântica, tomar cuidado, porque quando uma pergunta não é especificada, ela pode acabar conturbando o resultado final de análise. E a última pergunta é se isso faz sentido, porque algumas estatísticas falsas acabam passando porque os números a magia dos números acaba provocando uma suspensão no nosso bom senso e a gente acaba acreditando em algo que não é verdade. Bom, no capítulo 10, como contestar uma estatística, o autor abre os nossos olhos para que a gente entenda e enxergue o quão facilmente pode ser adulterada e manipulada uma estatística, favorecendo interesses individuais. A partir dos conhecimentos que a gente teve lendo o capítulo, o autor nos possibilitou fazer uma análise das informações que são transmitidas, para que a gente não seja passado para trás e até para a gente analisar da forma correta, checando a veracidade e a origem dos dados. Simplificando bem o que foi falado no capítulo, ele fala bastante sobre a importância de a gente conhecer o fato por trás da estatística, para que a gente não acredite cegamente nela. E a gente conclui que diariamente a gente está exposto a essas falsas informações que são tendenciosas e impróprias, e por nós não sabermos analisá-las, a gente acaba acreditando e a gente acaba sendo enganado por essas mentiras, o que hoje em dia é mais conhecido como as fake news. E a partir desses ensinamentos que a gente teve lendo o livro de Darrell Huff, a gente com certeza está mais preparado para encarar os relatórios dos documentos, sendo capazes de a partir de uma análise a gente conseguir identificar as possíveis estatísticas mentirosas.